prezado amigo, prezada amiga, é um prazer enorme poder estar consigo aqui em mais uma mensagem. Eu não sei que situação está a viver hoje na sua vida. Qualquer das maneiras, acredito que Deus tem qualquer coisa hoje para lhe dizer. Eu gostaria de começar por partilhar consigo uma mensagem, uma ilustração da história de uma mulher. Esta mulher chamava-se Marta. Marta, ela era diaconisa de igreja e, a determinada altura, ela ligou ao pastor dizendo: Pastor, eu preciso que venha ter comigo aqui à minha casa, que eu tenho um assunto muito importante para falar consigo. A verdade é que o pastor acabou por rapidamente ir à casa de Marta e, naquele momento, quando o pastor chegou, ela começou logo a contar a situação. Ela disse que estava a viver um momento de saúde difícil, tinha feito alguns exames e depois desses exames tinham-lhe diagnosticado um cancro que estava espalhado pelo corpo e que lhe daria somente 6 meses de vida. Ela olhou para o pastor e disse: Pastor, eu sei que Deus pode fazer um milagre na minha vida e pode-me curar, mas também pode não acontecer isso. E se não acontecer, eu vou continuar a confiar em Deus da mesma maneira. Mas eu convidei-o para vir aqui precisamente porque eu gostaria de tratar do funeral consigo. Queria preparar o funeral consigo. O pastor ficou um pouco equivocado com aquela situação. Nunca tinha vivido uma situação daquelas, preparar um funeral. Ele tinha preparado sempre muitas coisas, agora um funeral. Mas a verdade é que ele mostrou-se disposto a preparar então aquela cerimónia. Então Marta começou por lhe dizer que gostaria que o pastor pregasse um sermão sobre a segunda vinda de Jesus. Ela queria que as pessoas ouvissem falar da vinda de Jesus. Haveria pessoas crentes, outras não crentes na cerimónia, e ela queria que todos tivessem a oportunidade de perceber que aquilo que era a esperança dela, também pudesse ser a esperança das pessoas que estivessem ali a ouvir. Então ela disse: Pastor, prega um sermão poderoso sobre a volta de Jesus, porque esta é a minha esperança. Depois ela disse: Pastor, venha comigo agora ali ao meu quarto, que eu quero lhe mostrar uma coisa. Então ela foi, abriu o seu guarda-vestidos e no guarda-vestidos ela tinha o seu vestido azul, que normalmente era o vestido que levava à igreja. E ela disse: Pastor, este é o vestido com que eu quero ser vestida no dia do meu funeral. As pessoas conhecem-me com este vestido e eu quero que elas me recordem sempre vestida com este vestido azul. Depois ela disse: Pastor, aqui em cima da minha mesinha de cabeceira eu tenho a Bíblia. E eu gostava que no dia do meu funeral eu pudesse ter a Bíblia na minha mão direita, bem junto aqui ao meu coração. E eu quero que as pessoas saibam que a Bíblia foi o livro mais importante da minha vida, que a Bíblia transformou a minha existência. Por isso, eu gostaria que a Bíblia estivesse bem junto ao meu coração. Mas ainda há um pedido que eu tenho a fazer-lhe, pastor. E esse pedido tem a ver com o que eu quero levar na minha mão esquerda. Se na minha mão direita eu tenho a Bíblia junto ao peito, na minha mão esquerda eu quero que o pastor coloque um garfo. O pastor achou aquilo de estranho, um garfo? Mas Marta, porquê que tu queres um garfo? E o pastor, e a Marta então vai dizer: sabe, pastor, eu durante 20 anos fui organizadora de jantares e almoços, de refeições na igreja. E eu, depois das pessoas comerem, eu dizia: guardem o garfo. E eu dizia isto porque o melhor ainda estava para vir. Ainda estava para vir a torta de limão, ainda estava para vir o bolo de laranja, ainda estava para vir a gelatina. E eu então dizia: guardem o garfo, porque o melhor ainda está para vir. E eu quero, pastor, que quando as pessoas me virem com o garfo na outra mão, nesta mão, na mão esquerda, o pastor explique que o melhor na minha vida eu sei que ainda está para vir. E eu quero que as pessoas também saibam que o melhor na vida delas ainda está para vir. Querido amigo, querida amiga,
eu acredito também que o melhor na nossa vida não é aquilo que estamos a viver agora. É aquilo que Deus tem preparado para nós. E hoje eu gostava de ver consigo alguns episódios na vida de Moisés que mostram que o melhor na vida de Moisés ainda estava para vir. Veja, eu vou ler consigo o texto de Êxodo capítulo 1, versículo 22. Este é o primeiro episódio e diz-nos assim o texto. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram dos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Agora repare, diz aqui o texto que os meninos do sexo masculino iriam morrer logo ao nascer. Então, Moisés vai nascer numa altura sobre este decreto, sobre esta maldição. Moisés estava condenado a morrer. Moisés não tinha hipótese de viver. Era um decreto do faraó. E é nesta maldição que então Moisés nasce e a sua mãe guarda-o durante algum tempo. E durante esse tempo que ela guardou, conseguiu mantê-lo em silêncio, talvez pelos poucos meses de vida que tinha, mas chegou uma altura que já não era possível. E então esta mãe vai arquitetar um plano, possivelmente com o seu marido. Ela cria uma cesta, ela tenta impermeabilizá-la, coloca o seu filho lá dentro e mete-o nas margens, ou pelo menos num dos braços do rio Nilo. E talvez não tenha sido um braço ao acaso, talvez tenha sido uma parte do rio que estivesse ligada ali ao faraó. E a verdade é que esta providência divina levou aquele cestinho com aquele bebê, com Moisés, até perto onde a filha do faraó se banhava. Ela mandou recolher aquele cesto e quando viu que era um bebê, com certeza percebeu que era um bebê dos hebreus, mas ela não podia negar nada que o Nilo lhe desse. Então esta mulher vai agarrar naquele bebê e vai querer cuidar dele. Míriam, a irmã de Moisés, uma irmã mais velha que ele tinha, estava ali e então ela vai dizer à filha do faraó. Nós lemos isto em Êxodo 2:9. Então lhe disse a filha do faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Míriam tinha dito que arranjaria uma mulher para cuidar daquele menino. A filha do faraó mandou chamar essa mulher e agora diz-lhe isto: cria-me este menino e eu vou pagar-te para tu criares. Já imaginou que diferença? Um menino que nasce sobre a maldição agora é abençoado. A mãe que iria perder aquele bebê agora era paga para cuidar desse bebê. Sabe, querido ouvinte, sabe, querido amigo, há coisas que acontecem na nossa vida que não acontecem por acaso. Às vezes Deus consegue reverter uma situação difícil, uma situação em que nós parece que humanamente não há solução, mas Deus converte essa situação em outra completamente diferente. Olhe para a cruz. Veja o que aconteceu na cruz. A cruz, que era um instrumento de sofrimento, tornou-se num instrumento de cura. A cruz, que era um instrumento de morte, tornou-se num instrumento de vida. A cruz, que era um instrumento de sofrimento, tornou-se num instrumento de salvação. Então, Deus consegue reverter as coisas. Eu não sei o que é que está a viver hoje na sua vida, mas tenha a certeza que Deus pode reverter isso numa bênção. Há algo mais que acontece na vida de Moisés, porque o melhor na vida de Moisés ainda estava para vir. E o que nós vamos ver a seguir é um outro episódio. Moisés cresce no Egito, Moisés ele torna-se homem e um dia, ao passear pelo Egito, ele encontra um egípcio a bater num judeu. Ele tenta resolver aquela situação e, num ato talvez impensado, ele acaba por matar o egípcio
e acaba por o esconder. Pensa que ninguém viu, que ninguém sabe e acabou por ir à sua vida. Num outro dia, ao passear novamente pelo Egito, ele vai encontrar 2 judeus agora, 2 hebreus, a discutirem um com o outro. E ele quer separar, ele quer ajudar e de repente veja o que vai acontecer. Nós vamos ler isso em Êxodo capítulo 2, versículo 14. Quando Moisés estava para separá-los, um deles disse: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza descobriram, e informado deste caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença do Faraó e se deteve na terra e se assentou junto a um poço. Então, Moisés percebeu que não podia se manter no Egito e acabou por fugir. Fugiu para o deserto de Midian. E ali naquele deserto, eu acredito que Moisés deve ter chorado amargamente. Deus tinha um projeto para a sua vida e esse projeto foi completamente destruído. Moisés provavelmente pensava que ali no Egito, talvez subindo a um cargo, quem sabe até de Faraó, ele pudesse libertar o seu povo. Mas agora ele tinha deitado tudo a perder. Já aconteceu isto consigo? Ter um plano, de ter expectativas grandes e de repente, de um momento para o outro, por alguma coisa que disse, por uma atitude que teve, destruiu tudo? Não tem esperança? Lembre-se que na vida de Moisés o melhor ainda estava para vir. E a verdade é que a determinada altura, naquele deserto, Moisés vê uma sarça, um arbusto que arde e não se consome. E quando ele se aproxima desse arbusto, diz o texto em Êxodo 3:4, diz assim: Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés, e ele respondeu: Eis-me aqui. Querido amigo, querida amiga, um novo dia nasceu para Moisés. Deus estava a dizer-lhe: Moisés, eu continuo a contar contigo. Eu sei que tu erraste no passado, mas eu acredito que ainda podes fazer muita coisa por mim. Podes fazer ainda muita coisa pelo teu povo. E então Deus vai dizer a Moisés: Vem agora e eu te enviarei ao Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Querido amigo, querida amiga, o melhor na vida de Moisés ainda estava para vir. E então Moisés foi levado ao Egito. Moisés, com poder, ele acabou por libertar aquele povo do Egito. Que extraordinário aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Se hoje está a viver uma situação difícil, que não tem solução, que já perdeu a esperança, acredite que o melhor ainda está para vir. Diz que Moisés então levou aquele povo para o deserto, mas os primeiros problemas começaram a chegar. A comida que eles trouxeram já tinha acabado e havia murmuração. Aquele povo agora queria comer e não tinha. E dirigiram-se então a Moisés. E é então nesse momento que aquele povo vai dizer, e nós lemos isso em Êxodo capítulo 16, versículo 3. Disseram-lhe os filhos de Israel: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos saciados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a este deserto para nos matardes de fome toda esta multidão. Agora veja, aquele povo estava a reclamar, tinha uma necessidade e não tinha como resolvê-la. Moisés, depois de ouvir as reclamações, ele próprio também sentiu essa necessidade de falar com Deus. Moisés tinha que ter uma solução e ele então vai pedir essa solução na fonte certa. Dirigiu-se a Deus e nesse pedido ele diz: Olha, Senhor, o povo não tem o que comer, o que é que vamos fazer? E então Deus vai lhe responder assim no capítulo 16, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo será
E o povo sairá e colherá diariamente uma porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Então, Deus vai prometer que vai chover pão do céu. É assim, nunca ninguém tinha visto chover pão do céu. A verdade é que esse pão iria cair. E Deus diz quando é que ele iria cair. Diz assim no versículo 7, e pela manhã vereis a glória do Senhor. Quer dizer que Moisés tinha que ter fé. E foi isto que Moisés aprendeu, que uma necessidade, juntamente com fé, vai acontecer um milagre. Deus vai realizar um milagre. E Deus fez então chover esse pão que desceu do céu. Prezado amigo, prezada amiga, eu não sei que necessidades tu tens hoje. Não sei qual é a situação que estás a viver. Não sei se é no casamento, se é na família. Não sei que problemas possas estar a viver. Talvez o trabalho, talvez alguma desilusão, talvez até a nível espiritual. Sabe, Deus tem qualquer coisa de bom e de melhor, assim como teve para Moisés. É preciso nós, na nossa necessidade, nós termos fé, porque Deus pode fazer a diferença. E, com certeza, Deus fez a diferença. O pão choveu e aquele povo pôde ser saciado. Sabe, a história de Moisés não acaba por aqui. O melhor na vida de Moisés ainda estava por vir. E a verdade é que há um terceiro episódio que eu queria partilhar consigo na vida de Moisés, em que nós vemos que o melhor ainda estava por vir. Eu não sei se alguma vez teve algum sonho e que esse sonho não se realizou. Sabe que Moisés tinha um sonho desde criança e esse sonho era um dia entrar na Terra Prometida. E ele estava à beira de entrar na Terra Prometida. Ele estava próximo de realizar esse sonho. Mas há um texto que a Bíblia nos fala, é um texto que eu até considero um texto muito triste, que nos mostra que este sonho foi por água abaixo. Vejam o que nós encontramos em Deuteronômio capítulo 34, 1-4. Diz assim o texto: Então subiu Moisés nas campinas de Moabe ao monte Nebo, acima do Pisga, que está de fronte a Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra, desde Gileade até Dan, da terra de Naftali até a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até ao mar ocidental, e o Naguebe e a campina do vale de Jericó, à cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: À tua descendência a darei, e eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não entrarás lá. Já imaginaram? Moisés desejava entrar naquela terra e não pôde. O Senhor disse: Eu faço vê-la com os teus olhos, mas não entras nela, não vais entrar nela. E então o texto que se segue é um dos textos mais tristes. Diz o texto: Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Que desilusão! Durante anos Moisés ansiou, desejou entrar na terra prometida. E agora, quando estava diante de cumprir esse sonho, diz o texto, ou diz-lhe Deus, que ele não iria entrar na terra prometida. Que iria vê-la, mas que não poderia possuí-la. Um sonho por terra. É provável que isto também aconteça na nossa vida. Não sei se já aconteceu na sua vida. Ter um sonho, ter um desejo. Se calhar ter um trabalho, se calhar ter uma parceria com alguém e de um momento para o outro isso tudo foi por água abaixo. Talvez até um problema de saúde. Come bem, alimenta-se saudavelmente e de repente surge um problema grave e todo o sonho de uma vida cai por terra.
Será que isto aconteceu na sua vida? Veja, como nós já dissemos, o melhor na vida de Moisés ainda estava para vir. E eu acredito que o melhor na sua vida também ainda está por vir. Vejam, Deus, apesar de Moisés não ter entrado e Deus ter dito a Moisés, não entres na terra prometida, Deus tinha algo melhor para Moisés. Vejam o que a Bíblia nos diz. Diz-nos aqui em Judas, no capítulo 1, versículo 9, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse-lhe, o Senhor te repreenda. E nós no Novo Testamento, no livro de Lucas, por exemplo, nós encontramos Moisés a vir juntamente com Elias confortar Jesus antes de ele morrer. Já imaginou? Naquele momento em que Jesus, o anjo Miguel, vem ter com Moisés para o ressuscitar, a Bíblia não mostra ali, mas mostra-nos mais tarde, que ele ressuscitou. E que, em vez de ter entrado na terra prometida a Jacó, a Isaac e também a Abraão, diz-nos que Moisés entrou na Canaã celestial. Já imaginou isto? Deus tinha algo muito melhor preparado para Moisés. Moisés ansiava entrar na Canaã terrestre e Deus tinha algo melhor preparado para Moisés. Sabe, o mesmo pode acontecer conosco. Talvez hoje esteja a viver essa frustração, essa desilusão. Talvez hoje sinta que a sua vida deixou de ter sentido. Mas o que Deus nos quer dizer com a história de Moisés é que o melhor na nossa vida não é o que nós estamos a viver agora. O melhor na nossa vida é aquilo que Deus tem preparado para nós. Talvez ainda num futuro nesta terra as coisas aconteçam para melhor, mas mais do que isso, Deus tem algo preparado para si, para uma vida eterna, para uma alegria eterna. Por isso, querido amigo, querida amiga, não esqueça isto. Não esqueça que Deus vai cuidar de si a cada instante. Eu gostaria de dizer que tem que guardar o seu garfo, tem que perceber que o melhor na sua vida ainda está para vir. Que Deus o abençoe, que Deus a abençoe e que possa viver esta realidade na sua vida. Guarda o garfo. Amém.